Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, dentro agora desse formato digital, virtual, no projeto FEIG na sua casa. É com alegria que nós vamos dar início a mais uma reunião, não sem antes deixar aquele recadinho tradicional de toda reunião de quinta-feira. A reunião espírita é uma oportunidade de exercício da nossa espiritualidade em amadurecimento, em desenvolvimento. Então é muito importante que nós não percamos a atenção, a oportunidade de exercitarmos esses valores de espírito. Os benfeitores espirituais, eles sempre preparam, planejam com muito carinho trabalhos de vários matizes, a fim de auxiliar, de poder nos auxiliar, nos ajudar. E nós, de nossa parte, podemos muito contribuir. Se equilibramos a nossa intimidade, os nossos pensamentos, asserenamos o nosso coração, aí vibramos em níveis mais serenos, sintonizamos com as vibrações daqueles que estão na dianteira, mas que sempre retornam para nos auxiliar. Vamos, então, estarmos vigilantes, a fim de podermos colaborar, contribuir na reunião de hoje. Opa! Ei, Luke, fala oi pro pessoal, você está atrapalhando a reunião. Gente, vamos lá nos preparar para iniciar a nossa reunião, harmonizando os nossos corações, e vamos pedir a nossa Luísa, querida, que entoe um hino. A primeira música é Estrada de Damasco.
Vamos então levar o nosso pensamento, as nossas emoções a Jesus. Jesus, mestre amigo, médico de nossas almas. Sabemos, Jesus, que o teu amor, o teu carinho, o teu zelo nos ampara na presente experiência, em toda a nossa trajetória evolutiva. E sabemos, Jesus, que a oportunidade da reencarnação nos devolve experiências, nos devolve reencontros, trabalhos, aprendizados importantíssimos. Hoje, Jesus, o teu amor nos legou a doutrina dos Espíritos, teus mensageiros, trazendo-nos informações importantíssimas, revelações que muito nos auxiliam ao entendimento, à prática sincera do trabalho que nos compete, principalmente, Jesus, em favor dos nossos semelhantes. Por isso, mestre, a nossa prece é de agradecimento, porque entendemos que estamos situados pela avaliação da misericórdia e da sabedoria de Deus no lugar certo, com as pessoas certas. Permita, Jesus, que possamos laborar na tua seara, porque queremos ser cristãos. E dessa forma, Jesus, estejamos atentos às oportunidades. Permita, Jesus, que estejamos envolvidos com as vibrações dos teus benfeitores, teus mensageiros de luz, e que estejamos prontos a aproveitar na noite de hoje todos os ensinos que vêm centralizados no teu evangelho de amor. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Amigos, vamos receber hoje com muito carinho, com alegria, a nossa Gisele Marques. Boa noite, Gisele. Boa noite, Everson, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Que ótimo. A Gisele vai falar para nós hoje sobre as curas de Jesus, é isso mesmo? Isso mesmo. A palavra é sua, querida, um ótimo estudo. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham essa noite. Temos hoje a grande tarefa de falar das curas de Jesus. Todas as vezes que convocamos o Cristo a estar conosco, nesse momento em que buscamos o conhecimento, temos que ter a certeza de que a ida tem que ser nossa, porque o Cristo sempre está ao nosso lado. Nós é que às vezes nos distraímos, esquecemos de olhar para os lados, de senti-lo no coração. E hoje viemos aqui pedindo por esse momento em que paramos as nossas atividades externas e voltamos para as nossas atividades internas, as atividades que nos faz realmente sentir Jesus aos nossos lados, sentir Jesus na nossa vida. Se falamos muito que estamos com saudade do Cristo, talvez é porque não tenhamos esse tempo de silêncio interno para nos conectarmos com o bem, com o mais alto, com Jesus. Precisamos desse silêncio que se faz dentro de nós para que possamos ouvir as inspirações. Então, hoje o convite é esse. Vamos acerenar as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, porque faz parte do ser humano todos esses sentimentos, faz parte da nossa caminhada, do nosso crescimento, tudo que vem novo para o nosso convívio, para o nosso dia, nos traz esses sentimentos de dúvida e incerteza. Mas nós precisamos ter uma certeza na nossa caminhada. Jesus está conosco. Jesus nos envia a espiritualidade amiga, que conosco coopera, que conosco trabalha,
E nós trouxemos hoje esse estudo, As Curas de Jesus, para podermos conversar um pouco, para podermos olhar para esses... Pediu o Jonathan para colocar para a gente os slides, para olharem para esses slides e nos conectarmos com esse ser que é puro amor, com esse ser que é bondade, com esse ser que é entrega. E Jesus veio à Terra fazer justamente isso, trazer para nós um novo padrão moral que poderia realmente nos curar. Porque quando pensamos em cura, pensamos de algo externo trazendo harmonia interna. E se nós pararmos realmente para pensar, e com a clareza que a doutrina espírita nos traz, é impossível que alguém de fora possa trazer essa harmonia para dentro de nós. Essa harmonia tem que ser construída por nós mesmos. Porque tudo aquilo que vem de fora e nos é imposto, com o tempo nós dispensamos. Mas aquilo que nós construímos, que nós trabalhamos, que nós buscamos, isso se solidifica. E isso realmente é a obra, é a construção do Espírito. Então, para falarmos de cura, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos, né? O que é saúde? O que a gente entende como saúde? Assim como o que a gente entende como doença? E o que a gente entende como cura? Se nós formos no capítulo 13, toda vez que a gente fala de cura, a gente se remete à Gênese, né? Onde Kardec, inspirado pela espiritualidade maior, nos coloca algumas curas do Cristo. Mas muito antes desse capítulo, né, das curas, ele vem trazer no capítulo 13 para a gente algumas questões sobre milagres e espiritismo. Então ele vem falar assim que a palavra milagre quer dizer admirável ou admirar, né? Significa uma coisa extraordinária, surpreendente. Então, a palavra milagre era algo surpreendente, extraordinário. Nós detupamos um pouco esse conceito e colocamos como milagre aquilo que não é normal, aquilo que está fora da lei natural, aquilo que não condiz com as leis divinas, aquilo que acontece sem sabermos por quê. E aí vamos pensar um pouco. Será que existe mesmo milagre? As leis, como o próprio nome diz, são divinas, feitas por Deus, que é sábio, é justo, é bom. Será que esse Deus sábio, justo, bom, ia criar algo que precisaria ser corrigido por um outro ser? Porque se a gente pensa em milagre, é algo que não está certo, que foi corrigido por alguém. Se é extraordinário, né? Se é fora do comum, se é fora das leis da natureza. Deus, na sua imensa sabedoria, na sua total sabedoria, cria tudo correto. Então não há como ter algo que precisa extrapolar a lei natural, a lei divina. Então, como assim a gente adoece? Como assim a gente perde a saúde? E como a gente pode buscar essa cura? Se tudo está organizado por Deus e nesse meio do caminho, vamos dizer assim, apareceu a doença que não foi criada por Deus. Aí a gente lembra que Deus cria o bem e que o homem, com seus erros, com seus equívocos, que fazem parte do conhecimento, fazem parte do crescimento, mas com esses equívocos, se afastando da lei divina, ele comete o mal. Então, mal é tudo aquilo que está fora do que é divino. Assim como a doença é tudo aquilo que está fora do que é divino. É tudo aquilo que a gente cria através dos males
que nós estamos construindo. Ela é um reflexo daquele mal que eu já construí. Então, a gente vai ver pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidades. A OMS já teve um olhar mais apurado do que é a doença. Quando ela coloca nessa definição, que é um estado completo, ou seja, pensemos em nós, nos nossos dias, na nossa atualidade. Quem tem um estado completo de bem-estar físico, mental e social? No mundo de provas e expiações, não temos essa pessoa. Tivemos um Jesus. Mas nós, habitantes do mundo de provas e expiações, nós não temos, porque de alguma forma estamos aqui em resgates contínuos daquele mal que produzimos em algum momento. Então vamos ter um certo desequilíbrio no bem-estar físico, ou no mental, ou no social, e muitas vezes nesses 3 fatores. Continua a OMS, o corpo, a mente e até mesmo o contexto social influi no estado de saúde do ser. Bons hábitos contribuem para o menor risco de desenvolvimento de doenças, sejam elas físicas ou mentais. Menor risco. Ou seja, quando a OMS define esse conceito, ela está muito mais dentro da nossa realidade do que anteriormente. Anteriormente, a saúde era colocada como ausência de doença, simplesmente, né? A saúde é o contrário da doença. Hoje, ela já consegue definir que até o estado social da pessoa pode influenciar. Por quê? As preocupações da nossa vivência, do vestir, do comer, do morar, do socializar, do se instruir, tudo isso traz para nós padrões de preocupação que, se levadas muito a ferro e fogo, com muita intensidade ou com muita culpa, aquilo pode impregnar em nós de uma forma que chegue a nos trazer desequilíbrio. Havendo desequilíbrio, há doença. Muitas vezes ela nem se manifesta no próprio corpo. Muitas vezes ela fica oculta, mas ela existe. Aquele ser que se preocupa ferrenhamente com o futuro não consegue viver o presente. Nós sabemos que o futuro é a construção do que fizemos hoje. O futuro será aquilo que fizermos hoje. Mas ele, afoito e muito preocupado com o futuro, esquece de construí-lo. Que futuro ele terá? Com certeza, muito mais restrito do que o presente. Assim como o nosso presente hoje é a construção do que fizemos no passado. Então, sempre que conversamos sobre a saúde mental, é falado pela benfeitora Joana, até por Bezerra de Menezes, que a gente sabe, né, que foi médico. Até por Bezerra de Menezes, ele nos diz que a saúde é o resultado daquilo que guardamos dentro de nós, ou daquilo que vivemos. Aquilo que vivemos lá atrás, ou aquilo que viveremos lá na frente, será reflexo do que estamos construindo hoje. Então é importante que a gente perceba que estar no mundo, no presente momento, é fundamental também para a construção da nossa saúde corporal, mental e até mesmo social. O ser que se desequilibra mentalmente ou na parte física, com certeza vai influenciar no componente social. Ele pode deixar de trabalhar e uma família ficar à mercê das dificuldades.
Ou ele pode requerer um tratamento muito mais profundo e sobrecarregar talvez o sistema de saúde, ou mesmo outros membros da família. A gente sabe que existem pessoas que adoecem, né, em paralelo àquele doente central, porque nos cuidados com aquela pessoa, o outro vai adoecendo. Noites mal dormidas, alimentação restrita, momentos de lazer saudável que todos nós precisamos, são restritos por cuidados com o outro. Então, realmente, o contexto social, a questão mental e a questão física formam esse conjunto. No Consolador, Emmanuel diz para gente: em face de todos dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Porque a gente viu o que a OMS diz para gente. Agora vamos ver o que Emmanuel diz para gente. Para o homem na Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, a gente aqui na Terra acha que quando não dói nada, é que a gente está saudável. Mas para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, podemos encontrar irmãos que têm doenças físicas, mas têm saúde da alma? Completamente não. Mas se a alma já busca a harmonia, com certeza esse ser será curado. Agora, se a alma ainda se encontra desarmonizada com tudo que está acontecendo, raramente esse ser será curado, para a obtenção da qual muitas vezes a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então a alma vai se depurar, né? A espiritualidade coloca muito esse termo para a gente, depurar. Ou seja, tirar tudo aquilo, todas as mazelas, para que, em certo momento, depois de passar por todas elas e aprender com elas, porque nós temos que pensar que as doenças, elas precisam ser curadas, mas elas só serão curadas depois que o seu papel instrutivo se completar. A doença não é só para nos tirar a harmonia. A doença é para depurar o nosso espírito. Fazer com que vejamos com mais clareza aquilo que nos levou à doença. Então, todas as vezes que sentirmos algo, nós temos que parar e pensar não na dor que aquilo está provocando, mas no fator que provocou aquela dor. Onde foi que eu adoeci, né? É muito interessante que às vezes a gente conversa com alguns profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, e quando eles têm uma noção maior sobre a alma, o espírito, não raro eles falarem para a gente: olha, eu às vezes libero um paciente que aparentemente está são, mas ele não foi curado. Passa-se um tempo e ele volta. Ele volta com a mesma doença, ou ele volta com a doença em outro local. E se você parar para perguntar, ele não mudou. Ele não mudou, então como a doença poderia se extinguir? Outras vezes, liberamos pacientes aqui que o corpo físico ainda demanda muitos cuidados. Mas você percebe nitidamente que aquele ser foi curado. E aí a gente tem que parar para pensar, né? Realmente é isso que acontece. Muitas vezes o meu corpo ainda aparenta as dores, as doenças, mas a minha alma já está entrando em harmonia. Numa próxima vinda, não terei mais eu que passar por aquela situação, por aquele reajuste. Posso ter outros vários, mas aquele, se foi curado, está curado.
E a gente vê lá no livro dos Espíritos que está escrito assim: como pode a alma que não alcançou perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, se temos reajuste, se temos doenças, se temos situações desagradáveis no nosso corpo, porque ninguém gosta de adoecer. Ninguém gosta de adoecer. Mas se temos isso, precisamos tirar dali os ensinos, porque se assim não for, voltaremos infinitas vezes passando pela mesma situação. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, é o corpo físico mesmo que nos vai dar a condição de transformar. É sentindo no corpo físico as limitações que talvez a doença nos traga. É ali que vamos trabalhar nossa humildade, de receber do outro aquilo que precisamos. É ali que vamos trabalhar a nossa tolerância, de não ser atendido naquele momento, porque a pessoa que nos olha estava ocupada. É ali que vamos trabalhar a nossa perseverança, de esperar por essa cura, a esperança de que um dia ela virá. O respeito por aquele corpo que te serve de abrigo. Você vai tratá-lo cada vez melhor quando você sentir essa dor. Então é no corpo físico que nós vamos nos depurar. Precisamos estar aqui com essas dores? Enquanto não nos depurarmos, sim. Chegaremos a um ponto que não sentiremos mais dores. Imaginemos esse mundo, né? Não sentiremos mais dor, não veremos mais nossos amigos, nossos amados sentindo dores. Às vezes você não está doente, mas você vê aquela pessoa que você quer muito bem, passando por situação muito difícil. Você aprende com a doença dela também. A resignação com que ela enfrenta a doença. A oração que ela faz a Deus. A entrega naquele processo de reajuste. Nós podemos aprender com a doença do outro também. Precisamos passar se aprendermos com a dele, né? Então, nós temos várias formas de aprender. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Perguntaram a Emmanuel. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. É dentro de nós que está o medicamento que a gente precisa. É nessa transformação. O corpo doente reflete o panorama interior de um espírito enfermo. Então, à medida que vamos aprendendo, vamos nos transformando, vamos nos tornando pessoas mais conscientes do nosso bem e do mal que ainda produzimos. Quando vamos percebendo o quanto estamos deixando a nossa vida passar simplesmente, sem construir nada de efetivo. Quanto estamos deixando de fazer pelo outro, porque aqui estamos não só para a nossa evolução, estamos também para viver em sociedade. Existe a lei de sociedade, assim como existe a lei de amor, a lei de caridade, a lei de justiça, a lei de trabalho que nos diz que devemos trabalhar para nós e para o outro. São muitas leis que precisamos nos harmonizar. E enquanto algumas delas ainda não estiverem dentro de nós, seremos espíritos enfermos. Por quê? Se não estiverem dentro de nós, a lei está escrita dentro de nós, mas precisa ser vivenciada em nós, né? Não basta ela estar escrita, precisa ser trazida para junto do nosso coração para que ela possa alcançar as nossas mãos. No momento que conseguirmos fazer isso,
e agir de acordo com as leis de Deus, o nosso espírito não vai ser mais enfermo. Por isso que Emmanuel coloca para a gente, o remédio está no próprio espírito enfermiço. A lei está lá, mas escrita somente não basta. Precisa ser vivenciada. E quando a gente pensa em curar, é exatamente isso que a gente tem que pensar. E aí a gente vê Jesus, que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E aí a gente vê no evangelho de Mateus que ele fala, ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino e curava. O curar estava no terceiro ponto da ação de Jesus. Primeiro, ele ensinava, porque se a transformação é que traz a cura, é preciso que eu conheça aquilo que me faz curar. É preciso que eu conheça profundamente as ferramentas que eu tenho para que eu faça essa transformação. A gente sabe que a transformação não é fácil, né? Bezerra fala isso em Dias Iluminativos, a transformação não é fácil, mas é preciso que seja feita, mas para que seja feita, eu preciso saber como fazer. Por isso, foi colocado, e Mateus foi brilhante nessa colocação, claro, inspirado e vivenciando junto a Jesus todos esses ensinos. Ele coloca primeiro ensinando, depois pregando, porque para você ensinar, você tem que demonstrar. Quem ensina, demonstra. Quem prega, fala, né? Então ele demonstrava, ele falava e curava. Curava a partir da transformação que os próprios espíritos enfermiços, como nos diz Emmanuel, faziam. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. É interessante quando a gente vê que ele coloca as enfermidades e os tormentos. As enfermidades eram no corpo, eram visíveis. Mas e os tormentos? Alguns endemoniados e lunáticos e paralíticos ficava visível. Mas e aqueles que traziam os tormentos que não eram externados, né? A gente tem que lembrar desses, que são aqueles onde temos que atuar com mais caridade. Porque às vezes você olhar o corpo físico em debilidade, doente, com feridas, te traz o sentimento da caridade, te aflora o amor. Mas e aquele que não apresenta no corpo e mesmo assim sofre? E aquele que tem o tormento e não demonstra? Ele também merece o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso ensino, a nossa fala, para que ele seja curado. Estamos hoje aqui na Terra como aqueles grandes missionários do Cristo. Somos nós que abraçamos essa obra, somos nós que fomos convidados como os trabalhadores da última hora e que temos que dar conta de quando o Senhor da vinha chegar, de mostrar o nosso trabalho. Uns já traziam as chagas no corpo, outros apenas no espírito. E aí, esses que trazem apenas no espírito, aquelas chagas que são conhecidas, né? Orgulho, vaidade, intemperança, que a gente coloca alguns outros nomes para disfarçar um pouco. Ah, ele é assim mesmo. Ele tem um espírito assim. Ele se porta desse jeito. Ele é muito ativo. A gente vai amaciando as chagas que a gente traz. E com isso, a gente não se conhece muito bem. Porque a minha vaidade vira dinamismo. O meu orgulho vira resistência.
E aí eu acabo não me conhecendo. Eu não sei o que eu trago dentro de mim, mas o meu espírito enfermo está lá, me mostrando de alguma forma. E se eu não consigo trabalhar isso em espírito, chegará um momento que isso estará no meu corpo. E aí eu vou clamar a Deus, eu vou pedir a Jesus, eu vou conversar com a espiritualidade para que eles me tragam a cura, como se fosse algo miraculoso que viesse de fora para dentro. Emmanuel já nos alertou, o remédio está no próprio espírito enfermo. Aí a gente trouxe algumas curas de Jesus, já que nosso tema são as curas do Cristo. Nós trouxemos algumas curas que estão até no livro A Gênese, no capítulo 15. E nós trouxemos, vamos falar um pouco sobre elas, porque são muitas curas, então a gente não teria tempo de falar sobre todas, mas vamos falar de algumas, trazer alguns pontos interessantes sobre elas. Então nós trouxemos ali a perda de sangue, o paralítico do telhado, aquele que desceu, né? Os 10 leprosos, a mão seca, a mulher curvada ou encurvada, como diz o Novo Testamento, o paralítico da piscina, o cego de nascença, possessos e algumas ressurreições. Mas eu queria chamar a atenção para um que não está nessa lista, que é a cura do cego de Jericó. A cura do cego de Jericó tem algo muito interessante, porque quando Jesus passa por Jericó, esse cego grita: Rabi, sabeis que é filho de Deus. Ou seja, esse cego que estava lá em Jericó já reconhecia em Jesus o Messias. E ele grita e as pessoas mandam que ele fique calado, fique quieto. É Jesus, ele está passando, ele está curando, ele está consolando. Não atrapalhe. Muitas vezes aquele que está do nosso lado pedindo auxílio para a cura efetiva, que é a espiritual, e que, como a gente já disse várias vezes, não aparenta no corpo. A gente diz, fica quieto, ainda não está na hora. Daqui a pouco é o passe. Daqui a pouco é a água fluida. Daqui a pouco vem o diálogo fraterno. Fica um pouquinho aí que daqui a pouco alguém vem conversar com você. Quando eles conversam com o cego de Jericó, eles falam, fica quieto, né? Fica quietinho. Mas o Cristo o vê e o chama. E aí a gente pensa, Jesus sabia que ele era um cego que tinha dificuldades. Poderia ter ido até ele, mas por que o Cristo o chama? Porque o Cristo quer saber da sua vontade. Se você realmente tiver vontade, não haverá uma dificuldade. Ele estava no meio da multidão. Jesus estava no meio da multidão. O cego larga a sua capa, tira de si aquele peso, aquilo que cobria o seu corpo e vai até Jesus sem nenhuma dificuldade. E aí a gente pensa em nenhuma? Sim, porque para ele não teve dificuldade. Ele queria muito. Muitas vezes a gente pede ao Cristo a cura, mas a gente não levanta do nosso lugar para buscar a cura. Então, é significativo quando Jesus chama o cego de Jericó, Bartimeu. Justamente porque o cego tem que fazer aquele movimento de levantar-se e ir buscar aquilo que quer. E quando Jesus o vê, Jesus já tinha chamado. Quando Jesus o vê, pergunta, o que queres que eu te faça? E aí nós podemos pensar, mas Jesus não estava vendo que ele era um cego? Ele queria enxergar, ele queria ver. E o cego responde para Jesus, Bartimeu responde para Jesus. Que eu veja. Que eu veja. Ele não pediu para enxergar. Enxergar é do corpo físico. Ver é do espírito. Bartimeu, como já reconhecia Jesus como Messias, ele já sabia que aquela moléstia que ele trazia no seu corpo era fruto do seu espírito. Então, se ele não visse uma nova realidade, se ele não visse uma oportunidade de transformação, se ele não visse um conhecimento novo,
ele não seria curado. Então é interessante que ele não pede para enxergar, ele pede para ver. E termina essa passagem dizendo: ele viu e o seguiu. E pronto. A gente não sabe se ele seguiu Jesus pelo caminho, se ele chegou a enxergar, mas nós sabemos que ele seguiu. Seguiu o quê? Os ensinos do Cristo, que é a verdadeira cura, que é a cura espiritual que a gente procura. O cego Bartimeu já sabia disso. Então ele pede para ver e segue os ensinos do Cristo. É um grande exemplo de cura. E a gente trouxe aqui alguns outros. Mas antes a gente tem que pensar, será que Jesus impôs condições para a cura? Será que Jesus impôs essas condições para a cura? A gente sabe que Jesus não impôs em condições para curar, né? Ele fazia as curas. Ele não olhava a quem chegava, ele curava. Mas ele impôs sim condições para a cura. E a gente vai ver algumas dessas condições. E não é uma condição que Jesus exatamente impôs. É uma condição que todos nós precisamos para sermos curados. E aí eu trouxe o cego de Betsaida. O cego de Betsaida é um personagem também muito interessante, porque ele é aquele que Jesus coloca saliva no olho dele e ele fala: você vê alguma coisa? E o cego de Betsaida fala: eu estou vendo homens como árvore. Ou seja, no primeiro momento, quando você quer enxergar um pouco além, quando você quer ver um pouco mais, você tem uma visão distorcida. E é preciso que você continue perseverando para que essa cura se faça completamente. Então, a gente tem aí um exemplo de uma cura que foi feita em etapas, justamente mostrando que, às vezes, a cura não se dará numa encarnação só. A cura pode se estender por várias encarnações. Depende do seu reajuste. Qual foi o erro? Então você precisa de conhecimento novo, você precisa enxergar um pouco, depois enxergar mais além. Somos seres compostos de etapas. Então o cego de Betsaida vem trazer esse ensino para a gente. Era Jesus já oferecendo a cura. Ele começa uma transformação interna, mas no primeiro momento ele vê homens como árvores, ou seja, não vê muito nítido. Só no segundo momento é que ele enxerga realmente. E aí a gente vê a fala de Jesus para ele: e enviou para casa dizendo: não entres na aldeia. Porque esse cego, Jesus pega ele de dentro da aldeia que ele morava, traz ele para fora da aldeia, o cura e diz: vá para casa, mas não entre na aldeia. E a gente pode pensar: como assim? Se a minha casa era na aldeia, como eu não vou entrar? O que Jesus quis dizer: você vai para a sua casa física, mas não entre na confusão de onde você mora. Lembra que a OMS disse que é o estado social também que determina a nossa saúde? Se você está num ambiente onde não condiz com as ações morais que precisamos para evoluir, e você está ali convivendo, vivendo e em acordo com essa situação, você está nessa aldeia. Então Jesus fala: você pode voltar para casa, mas não entre no turbilhão que está ao seu redor. Isso não é bom, né? Olha como a gente tem vivido no mundo, sendo do mundo. Aí a gente entende viver no mundo sem ser do mundo. O paralítico do telhado é aquele onde Jesus está numa casa e muitas pessoas estão ao seu redor. Os amigos o pegam, colocam no leito e descem ele pelo telhado. E aí Jesus diz assim, levantando-se: toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha, no primeiro, ele diz: se você voltar para aquele padrão vibratório que você estava, você não será curado. Você teve uma cura no momento, mas não será para sempre.
No segundo, ele já diz, você precisa se levantar. Porque se você fica ali caído, com aquela vontade de ficar doente, aí a gente pensa assim, tem gente que tem vontade de ficar doente? Alguns sim. Alguns a gente oferece as mãos, vamos comigo, vamos tentar algo novo, vamos tentar um trabalho novo, vamos nos dedicar ao bem, vamos fazer aquilo. Ah, não, mas eu não tenho como. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não sei fazer. Esses são aqueles que se comprazem com a doença, né? Lembrando que doença aqui não é só física. Se comprazem com a doença. A vida oferece muitas possibilidades e ele nunca abraça nenhuma. Porque ele se compraz com a situação de ser auxiliado, mas da forma que ele quer, sem ter o trabalho de se levantar. Então, esse paralítico do telhado, ele mostra, seus amigos te trouxeram até aqui. Agora você levanta. Você pega o seu leito, ou seja, aquele lugar onde você vai descansar depois do seu trabalho. Você vai para a sua casa. Não terá mais o auxílio dos seus amigos. Todo momento você vai ter que fazer a sua parte. Então, essa é a fala de Jesus. Levanta-te, né? Os 10 leprosos. Jesus estava num local, chegam 10 leprosos e pedem profundamente para que fossem curados. E aí Jesus olha para eles, cura. Um só, quando percebe que foi curado, volta para agradecer. Esse, é interessante que o Evangelho nos narra que ele era samaritano. Por que foi importante narrar que ele era samaritano? Porque os samaritanos e os judeus, eles não eram muito amigos, né? Então, Jesus era judeu. Quem voltou para agradecer foi um samaritano. Ou seja, reconheceu em Jesus a sua capacidade da caridade para com o próximo sem olhar a quem. E ele coloca para esses 10 leprosos. E ele fala para esse que voltou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Porque cria-se que os samaritanos não acreditavam como os judeus. Eles não tinham fé suficiente. Por isso que no Evangelho tem muitos exemplos dos samaritanos. Então, quando Jesus fala, levanta-te e vai, ou seja, pode voltar para a sua vida, para o seu povo, para os samaritanos. Eu sei que você tem fé. Eu sei da sua crença. A fé é algo ativo. A fé é quando você se coloca com vontade de receber. A fé é crer ativamente. Não uma fé cega, mas crer ativamente que você receberá aquilo que precisa. Então, esse samaritano, esse leproso samaritano, ele reconheceu que Jesus poderia fazer por ele, acreditou profundamente, se colocou receptivo e foi curado. Quantas vezes as pessoas se encaminham para o passe ou pedem irradiação, mas elas não se colocam receptivas. Elas não se colocam num estado de atividade receptiva, né? Você tem que estar consciente que você precisa receber e quer receber. Então, esse leproso, essa cura de Jesus, nos mostra que para sermos curados, além de mudar o padrão mental, além de nos colocarmos ativos na nossa procura pela cura, nos mostra também que temos que nos colocar receptivos. A gente sabe que o passe é a transformação de uma molécula, de uma célula malsã para uma célula sã, né? O passe vai atuando ali naqueles fluidos até que ela se transforme. Mas para isso precisa da minha ação, precisa da minha fé. E aí a gente tem a mão seca. É interessante porque Jesus fala com ele: levanta-te, vem para o meio, vem aqui, para que as pessoas possam ver. Porque em Lucas, essa narrativa, de acordo com a Gênese, de Kardec, está em Marcos. Ele pegou a narrativa de Marcos. Mas em Lucas tem uma parte que é fundamental para o nosso entendimento. Lá diz que é a mão direita que estava seca. A mão direita é a mão do trabalho.
E aí a gente percebe, esse homem estava sem poder trabalhar, ou seja, ele era um excluído da sociedade. Quando Jesus fala, vem para o meio, vem se mostrar, mostra que você quer, mostra que você pode, mostra que você consegue, mostra que você está aqui receptivo, vem se mostrar. Então, quando ele fala, levanta-te, tenha vontade e vem para o meio, é busque, mostre que você quer. A gente traz também a mulher encurvada, que Jesus diz para ela, mulher, estás livre da tua enfermidade. A gente percebe que nessa narrativa, Jesus olha e percebe que tem um espírito de enfermidade perto dela. E ele diz, está livre da sua enfermidade. Ou seja, muda seu padrão mental, tenha fé ativa, acredite e se desligue. Ele convida essa mulher ao perdão, porque a gente sabe que alguns irmãos que ainda estão no erro, no mundo espiritual, se ligam a nós porque se veem numa situação de não perdão, né? Se veem atrelado ao outro por não perdoar e não ser perdoado. Então, quando Jesus olha para ela, ele convida ao perdão. Outra questão que a gente precisa para ser curado, perdoar. A falta do perdão nos traz culpa, nos traz mágoa. E aí muitos que cuidam da parte oncológica diz que o câncer, ele é a doença da mágoa, a doença da culpa. Porque a gente vai guardando e aquilo vai aumentando, causando aquele desequilíbrio que Emmanuel nos chamou a atenção, aquele desequilíbrio na parte orgânica. Nossas células começam a trabalhar com dificuldade ou desordenadamente, e o câncer é exatamente isso, as células desordenadas. E aí a gente tem o paralítico da piscina, que é aquele que ficou lá anos e anos esperando. Essa mulher encurvada estava 18, o paralítico da piscina estava 38, 28. Então a gente vê quantos anos essas pessoas estavam ali presas a essa situação. E Jesus chega perto dele e pergunta, você não foi curado? Ah, mas ninguém me leva quando eu tento, outro vai no meu lugar. E aí ele pega e fala com ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, o espírito paralisado, ele vai errando cada vez mais. Então nós temos que estar com o espírito ativo e buscando a melhoria. Por isso que ele fala, anda, anda. E quando as pessoas começam a perguntar quem foi que te curou, como foi isso, porque ele já estava tanto tempo ali, que as pessoas já tinham acostumado com a figura dele deitada ali sem vontade nenhuma. E ele fala, foi Jesus que me curou e tal. Depois ele encontra Jesus no templo. E Jesus diz a ele, eis que te tornaste são, não peques mais para que algo pior não te suceda, né? Para que pior não te suceda. E aí a gente percebe, olha que interessante, depois ele encontra Jesus e Jesus presta atenção nele e fala, cuidado, vigia e ora. Então nós temos que estar vigilantes para que não caiamos novamente na mesma questão, no mesmo problema, naquilo que vai nos adoecer novamente. Então, além de todos os outros fatores, vigilância, vigiai e orai. Jesus o encontra no templo, ou seja, ele já estava orando, mas precisava vigiar. E aí a gente tem o cego de nascença, onde os discípulos, os apóstolos perguntam, quem pecou, ele ou o pai, ou os pais? E aí Jesus diz, nem ele, nem os pais, nos mostrando assim, não importa o que você fez, importa o que você faz a partir de agora. Aquilo que você fez, você vai ter que se ajustar sim, mas como você constrói o amanhã com o hoje, a sua postura perante o reajuste também é fundamental para que você tenha uma vida nova. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. E aí a gente pensa assim,
É significativo porque esse tanque, essa água saía do templo. Saindo do templo, ela ia para dentro da cidade. E Jesus o pede para lavar no tanque de Siloé, ou seja, no tanque onde vem a água do templo que purificaria o espírito. Então, o cego de nascença nos mostra isso. Temos que nos lavar daquelas questões que trazíamos. Lava, deixa para lá, vamos construir o hoje. A gente tem também possessos que Jesus trabalhou com eles, ressurreições, e a mulher com a perda de sangue. Minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz e permaneça curada do teu flagelo. Ele ainda dá um alerta, permaneça. Ou seja, você é aquela que é responsável pela sua cura. E aí a gente traz essa questão da cura. A cura podia vir da vontade dela, da vontade do Cristo ou da vontade dos dois. Para ela, a vontade dela é que buscou Jesus. Então, quando a gente pensar nas curas que Jesus fez, a gente tem que lembrar disso. Nós é que temos que buscar essa cura. Nós é que temos que ir até o Cristo. Nós é que temos que fazer a diferença. Nós é que temos que ir pela vontade de ser curado, num desejo ardente e com fé, buscar essa transformação. Porque quando a gente fala buscar o Cristo, não é a figura do Cristo, são os ensinos do Cristo. Os ensinos do Cristo são aqueles que são responsáveis pela transformação que todos nós precisamos fazer. Então, o auto-amor, o auto-perdão, assim como o trabalho no bem para nós e para os outros, assim como a vigilância, assim como o querer, são fundamentais para a nossa mudança, assim como o conhecimento. Lembremos daquela passagem do Cristo? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então, meus amigos, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Espero mesmo que sejamos ativos na nossa cura, porque ela vem do nosso interno. Nós é que temos que buscar e nós temos que pensar todos os dias, em todos os momentos, onde foi mesmo que eu adoeci? Mas não é o lugar, é o porquê. Então, agradeço muito a vocês, espero ter contribuído. Estaremos aqui umas próximas vezes, falando mais do Cristo, falando mais da doutrina espírita, com muita gratidão. Muito obrigada. Que oportunidade, viu, Gisele? Excelente trabalho, parabéns. Obrigada. Falar do Cristo é sempre muito bom, né? É muito bom, e é muito bom a gente ter essa consciência, né? Ele está conosco, está nos apoiando, mas ele espera também de nós. É verdade. E a doutrina espírita enriquece tanto o trabalho de Jesus, né? Eu sou apaixonado por causa disso. Jesus trouxe, assim, os fenômenos, a doutrina espírita também explica, né? Como que os recursos estão aí ao nosso alcance. Olha que coisa consoladora, né? Muito bom, né? É esse o consolo que a gente quer, né? O consolo da verdade, por isso que ela liberta. Sim. Liberta mesmo, é verdade. Agradecemos demais, Gisele, seu carinho, a preparação do seu estudo. E, meus amigos, vamos em frente. Precisamos dar um recadinho, que é a respeito da nossa mocidade, que nós tanto amamos. Nós fizemos esse recado aqui na semana passada. Vamos lá. Este recado é para os jovens a partir de 13 anos de idade. Estão abertas as inscrições para o 2º seminário online da Mocidade Espírita Joana de Ângeles, da Fraternidade Espírita Irmão Glapso. O objetivo do seminário é refletir em conjunto, de forma interativa, sobre o tema, abre aspas, foi a tua fé que te salvou, fecha aspas. Interessante esse tema, hein? Tem a ver com o nosso tema de hoje. Com base no livro Ave Cristo,
psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Quem ainda não leu, já aproveita, né, que já vai participar do seminário com o texto bem lido, né, bem assimilado. Haverá dinâmicas, estudos e atividades artísticas. O evento ocorrerá no dia 26 de setembro, né, 26 do mês que vem, das 9 às 17 horas, por essa plataforma Google Meet, com intervalo para almoço. Ah, não, nós estamos no YouTube, né? Vai ser pela plataforma Google Meet. Todos os jovens que se interessarem poderão se inscrever para participar da atividade até o dia 31 de agosto. Hoje é 26, não percam o prazo. Faça sua inscrição no site. O site é feig.org.br/mocidade. feig.org.br/mocidade. Olha ele aí, passando aí, ó. feig.org.br/mocidade. São todos convidados, combinado? Vamos então nos preparar para interromper a nossa reunião no plano da matéria. E mais uma vez, nos preparando para a prece, vamos chamar a nossa artista querida, Luísa Belico. Ela vai tocar para nós O Cristo Está no Leme.
Vamos então aproveitar a vibração da música, da letra da música, né? Tão bonita, tão interessante, do João Cabete, e elevar o nosso pensamento a Jesus. Jesus, mestre querido, divino amigo, sempre que se aproximava de nós, Jesus, carinhosamente aguardava as nossas indagações, como faz até hoje. Sempre, Jesus, que caminhamos em tua direção, o teu amor nos abraça, nos acolhe e nos indaga. Que queres? Hoje, Jesus, mais amadurecidos, sabemos que devemos dirigir as nossas vontades, os nossos desejos, para a conquista de valores não materiais. Por isso, Jesus, na noite de hoje, em que o teu evangelho foi estudado, clareado carinhosamente pelo ensino, as reflexões dos espíritos superiores, teus mensageiros de luz, queremos responder com acerto, Jesus, as tuas divinas perguntas. Que possamos entender, que possamos vibrar buscando a nossa cura, que possamos caminhar em tua direção, Jesus, permitindo-nos invadir pelas vibrações do teu amor, da tua palavra, que tanto tem nos sustentado. Que estejamos conscientes, mestre querido, que somente por via da modificação sincera dos nossos desejos, da modificação honesta das nossas vibrações, da vigilância cristã dos nossos pensamentos, é que estaremos, Jesus, a caminho da cura. Ajuda-nos, mestre, agora a utilizarmos dos recursos fluídicos que nos trazem o bem-estar, a harmonia do campo orgânico. Todos os recursos estão à nossa disposição, Jesus, já sabemos, por via da filosofia, da ciência espíritas. E te agradecemos, mestre, o concurso dos bons espíritos, que estão sempre juntos de nós, trazendo os fluidos da natureza, os fluidos do hálito divino, do hálito do Criador. Obrigado, mestre, por mais essa oportunidade e que essas vibrações de paz possam alcançar a todos os nossos irmãos e irmãs que atravessam testemunhos de enfermidades, de desequilíbrio. Abençoa a todos eles, Jesus, trazendo luz, paz, cura. Obrigado, mestre. Sê conosco, hoje e sempre, que assim seja. Amigos queridos, agradecemos o carinho da atenção de estarem conosco até agora, e que todos tenham uma ótima noite. Vamos em paz, fiquem com Deus.